Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Programinhas. Dessa vez vamos aprender o famoso JFreshArt, ou seja, os gráficos com Java de maneira gratuita, não paga nada, essa biblioteca fantástica. Vou deixar o site aí na descrição se eu lembrar. Se eu não lembrar, digita no Google JFreshArt, vocês conseguem lá as informações bem melhores explicadas do que neste canal que vos fala. Então, se você quer aprender a fazer gráficos lindos como esse e muitos outros, que isso aqui vai ser uma sequência, né? Esse é remake do JFreshArt. Tem vários gráficos, tem esse, pizza, outros tipos. Deixa eu abrir aqui o sitezinho deles. Aqui, ó, vários gráficos desse tipo aqui, utilizando Java. Tá aí o site, ó, jfree.org. Acessem lá e vamos começar. Primeiramente, para quem usa o Maven, é necessário adicionar a dependência do JFreshArt. Atualmente estamos na versão 1.5.3. Adicionem esta dependência aí. Lá no site também tem, no GitHub deles também tem. Lembrando que vai funcionar apenas com o source e o target 1.1 aqui. Não, 1.8 aqui para frente. 1.7 para baixo não funciona. Então fiquem atentos aí às especificidades. Beleza, comecemos então, fechamos aqui. Vamos criar aqui uma nova classe. Nós vamos fazer aquele gráfico lá, como vocês podem notar, é um gráfico de linhas, que é o mais básico aqui do JFreshArt. Então vamos criar aqui uma classe que faz para nós um gráfico de linhas. Vamos chamá-la em inglês para impressionar todos vocês, Line Chart, ok? Beleza, tá aí criada a nossa classe Line Chart. Como essa classe vai ser totalmente independente, a gente chama ela já gera o gráfico. Depois, quem não souber e não entender da parte gráfica de Java, tem vídeo aí no canal também sobre isso. Vamos estender aqui um JFramezinho. Para quê? Para nossa janela se tornar realmente uma janela. No Java a gente usa o JFrame aqui, certo? Vamos criar aqui o construtor da nossa classe, public line chart, line chart. Vamos abrir aqui a nossa chave, deixa eu tirar esse import errado que eu fiz. Beleza, temos o nosso construtor aqui, já podemos começar a construção. Para construir um gráfico a gente precisa de dois instrumentos. Primeiro a gente precisa do dataset, que são os dados que vão ser inseridos no gráfico, né, os númerozinhos lá, e também do próprio gráfico, ok? Esse gráfico vai ser inserido num painel e esse painel vai ser inserido no nosso JFrame. Complicado ao extremo quando fala, simples ao extremo quando se faz. Então, beleza, vamos criar aqui dois métodos. O primeiro método vai gerar o nosso dataset, ok? O dataset, como eu disse, é o conjunto dos dados. Vamos criá-lo aqui privado, porque os nossos dados vão vir aqui da nossa própria classe. Ó, ele já tem aqui, ó, do JFreshArt, ó, ele já tem o XY dataset, ou XY dataset, ou os dados no XY. Quem lembra lá do gráfico de eixo X e eixo Y, lá, o plano cartesiano, tá na hora de tirar o conhecimento do armário aí, ó. Vamos chamar esse método aqui de create dataset, ok? Aí depois a gente chama ele lá em cima. Beleza, ele retorna um dataset com x e y, certo? Então a gente vai retornar esse dataset aqui daqui a pouquinho. Primeiramente, um dataset ele vai funcionar com as séries. As séries o que são? São os dados que estão lá dentro do dataset. No nosso caso aqui vai ser todos os pontos x e y do nosso gráfico. Ponto x na horizontal, ponto y na vertical. Acompanha comigo que vai ficar bonito, tá? Então, XY Series é a série x e y. Vamos chamar ela aqui de série 1. A gente não tem mais nenhuma série. Vamos fazer a instância dela. XY séries. Aqui os parâmetros o mais simples possível. Vamos passar
só um nome para ela aqui. O nosso gráfico vai representar as pessoas que comem pão com salame no Brasil, por idade, ok? Então a nossa série aqui vai ser a série das pessoas que comem pão no Brasil. Vamos adicionar os dados à nossa série, então. Ó, aqui eu já vou adicionar os pontos, tá? Os pontos x e y. Ó. Ponto x vai ser a idade, como eu tinha dito, ou talvez não. E o ponto y vai ser quantos pães a pessoa come. Então a primeira série vai ter esse valor. Aqui as pessoas de 20 anos comem menos pães. As pessoas com 25 anos já começa a cair bastante. As pessoas, vamos até 50 aqui, tá? Pra ficar bonito. Ficar igual o desenho, o vídeo. Eita, pra ficar igual ao gráfico do começo. As pessoas de 30 anos só comem 2 pães aqui no Brasil. As de 35, 40 comem mais, já comem 20. Quanto mais velho, mais pão. E as pessoas de 50 anos comem 33 pães. Entenderam o que eu fiz? Eixo X, eixo Y, idade, quantos pães come. Ok? A gente vai botar na legenda, vocês vão conseguir ver direito. Vamos criar agora uma Series Collection. Essa Series Collection, a gente vai adicionar a nossa série. O nosso gráfico aqui só tem uma série, mas se tivesse gráficos com mais séries, a gente ia adicionando eles na Collection para botar ela no dataset, ok? O dataset ele só aceita essas séries assim. Vamos chamá-lo efetivamente de dataset. Dataset vai receber a nova instância XY Series Collection sem os parâmetros. Na verdade, sem os parâmetros. A gente vai setá-la aqui embaixo para ficar bem visível. Dataset add series, a gente vai adicionar a série que a gente criou. Se a gente tivesse outras séries aqui, por exemplo, pessoas que moram na França, a gente adicionaria ela aqui também, ok? E vamos retornar aqui o nosso dataset, que é o que o método faz. Então, repetindo aqui no dataset, criamos a nossa série, pessoas que moram no Brasil e que comem pão. Fomos adicionando aqui os dados do gráfico. O que eu fiz aqui, gente? Tá certo. Vamos adicionando aqui os dados do gráfico e vamos retornar esse dataset aqui. Voltando no construtor, já podemos chamar esse métodozinho aqui. Então, a nossa série é um XY dataset, essa interface maravilhosa. Vamos chamá-lo de dataset e vamos chamar o nosso método de criar dataset, que é o que a gente fez aqui agora. Então, nós já temos um dataset. A gente precisa agora do que? Do gráfico, para jogar esse dataset no gráfico. Aqui já aumentamos o nível de dificuldade. Então, vamos criar aqui um gráfico do JFreeChart. Create chart, que vai ser o nosso método, ok? E a gente vai passar para ele o nosso dataset. Criamos o gráfico, passamos para ele o dataset, certo? Vamos criar esse método aqui. Tá, ele aqui, ó. Create chart, ele vai receber um dataset e vai jogar para nós no gráfico. Na verdade, ele vai jogar num plot e o plot tem um render, mas a gente vai entender tudo isso, ok? Então, começamos aqui. O criar o gráfico, esse método é um pouco mais extenso, certo? Vamos criar aqui JFreeChart. Chart, para quem não sabe, é gráfico em inglês, aprendendo com programinhas. Então vamos chamar aqui o factory desse chart. Ele já tem um método bonitinho aqui para a gente poder criar sem maiores problemas. Ele já vai pedindo tudo que a gente precisa. Esse factory, vocês podem ver que tem vários tipos de gráfico aqui, tá vendo? A gente vai criar aqui o line chart, o gráfico de linhas. E aqui tem alguns parâmetros que a gente vai passando. Eu vou fechar isso aqui para a gente poder ver, ó. Primeiro, título. Depois, um aviso se tiver. O nome. O dataset que a gente vai passar. Orientação, talvez sim, talvez não. Aqui tem os outros parâmetros que a gente vai habilitando
de acordo com o que a gente vai preenchendo. Aqui é uns boolean, verdadeiro ou falso. Vai ser... É, esqueci. Mas você vai ter tooltip, esse tipo de palhaçada assim, ok? Vou apagar isso tudo aqui e a gente vai criando aqui um por um. Primeiro parâmetro é o nome do gráfico que não aparece. Então você pode colocar qualquer coisa aí. Pão com salame. Segundo parâmetro é o eixo, que eu esqueci qual é. Ou é o X ou é o Y, mas provavelmente é o eixo X, ok? Então o eixo X é a idade. Próximo parâmetro, eixo Y, provavelmente. Então aqui é a quantidade de pão. Opa. Próximo parâmetro é o nosso dataset propriamente dito, que a gente passou ali de cima. Agora a orientação que a gente vai plotar o gráfico. Então ele tem aqui o método plot orientation. Vamos plotar ele na vertical para ficar igual o nosso gráfico lá da imagem. Próximo, se vai ter legenda, se vai aparecer a legenda que a gente adicionou lá, o Brasil. Vamos colocar verdadeiro. Tooltip, se quiser também, pode botar true. Aqueles desenhos, aquelas janelinhas pequenininhas do Java explicando o que que é. E o URL falso, porque a gente não vai ter nenhuma URL. Beleza, vamos dar uma indentadinha nisso aqui. Esses são os parâmetros, ó. Vocês podem ficar brincando com esse aí. Troquem aqui horizontal, troquem legenda para false. E vamos brincando aí. Opa. Seguindo então. Já criamos o nosso gráfico, vamos criar o plotador. Com o plotador a gente vai poder criar um renderizador e o renderizador vai desenhar na tela pra gente. Então, XY plot, vamos chamá-lo de plot para simplificar. Ele vai pegar o nosso get plot do gráfico, do chart que a gente criou, do gráfico que a gente criou. Aí, ó, get XY plotador. Plotador é uma linguagem técnica que eu não sei o que, que é, mas nas impressoras o povo fala que tem que plotar o gráfico, não é desenhar o gráfico não, ok? Com o plotador criado, a gente vai criar o renderizador. E o renderizador vai ter várias opções pra gente. É linha de fundo, se tem aquela gradinha, cor de fundo, etc. Vamos criar aqui então. Veja que a gente está seguindo a linha aqui do XY, porque o nosso gráfico é de linhas X e Y, ok? Ele tem o eixo X e o eixo Y. Então aqui é o Line and Shape Render. Vamos chamar só de render para facilitar. Vamos fazer a instância dele aqui. No nosso caso não vamos passar os parâmetros, que a gente vai preenchendo utilizando os sets, que aí vai ficar mais didático. Então, primeira coisa, qual que é a cor da linha que a gente vai desenhar? No nosso gráfico a gente desenhou como vermelho. Então nós vamos desenhar aqui também a linha de vermelho. Então esse método aqui, ó, o render tem o set series paint, talvez. Set series paint, isso. O set series paint, a gente vai passar o primeiro parâmetro 0, que eu não sei o que significa, mas o segundo parâmetro é a cor. Aí você pode chamar aí o color e red. Então vai ser vermelha a cor da nossa linha. Segunda chamada que a gente vai fazer aqui é o set series stroke. Stroke é para dar um grauzinho na linha, para ela não ficar fina. Que a gente vai passar? Ele tem aqui o basic stroke. A gente passa para ele um float da grossura. Então vamos passar aqui, 2.0 F. Os outros parâmetros podemos apagar. Então a linha vai ficar com 2 vezes da grossura de uma linha normal, para a gente poder ver melhor. Outro parâmetro aqui, na verdade agora do plot. A gente já vai jogar o render no plot. Então set render. Vamos jogar aqui o nosso render. Está jogado no plotador, que é o que vai desenhar o gráfico para a gente. Aqui no plot a gente vai setar o background também. Set background
Paint, Set Background Paint. A gente vai passar ele de branco, que estava lá no nosso, certo? Próxima chamada. As linhas de grid na vertical e as linhas de grid na horizontal. Isso aqui é um pouco confuso. Poderia ser bem mais simples, mas eles chamam de Set Range Grid Line Paint. Aí a gente passa aqui qual que é a cor que a gente quer que fique aquelas linhas de fundo lá, linha horizontal e linha vertical. No nosso caso lá tava black, então vamos passar aqui também. Só que a gente tem que mandar ele ficar visível também. Então plot.set é meio desnecessário, mas infelizmente é assim. Aqui ó, tem esse set range grid lines visible. A gente passa true. Para que eu ia fazer o negócio se eu não quero que ele é exibido? Mas é isso. Agora criamos as linhas verticais, vamos fazer as linhas horizontais, que eu não sei porque que eles chamam assim. Mas aqui é o domain. Cadê? Eu vou digitando. Domain grid line visible. Queremos true também. E plot.set domain grid line paint, que é a cor, mesma cor de lá, color.black. Então, linhas verticais, linhas horizontais, ou ao contrário, tá? Não me lembro direito agora. Vamos botar aqui também borda na legenda, chart.set legend. Não vamos passar nenhum parâmetro aqui. Esse aqui nem precisava, tá? Esse aqui é só boniteza. .set frame. A gente vai passar aqui sem bordas. Block border none. Sem bordinhas aqui na nossa legenda. E para finalizar aqui, chart.setTitle. Esse title aqui, esse título vai aparecer lá pra gente, tá? Então a gente chama um próprio objeto dele aqui, que é o new text title. Aí a gente passa aqui o que a gente vai aparecer para a pessoa que está vendo o gráfico. Ó. Consumo de pão com salame, que eu falei. Consumo de pão com salame por idade. Ó. Segundo parâmetro aqui. Qual que é a fonte? Isso aqui, se você não passar, ele deve pegar a fonte mais horrível que tem, ok? Vou passar aqui a serif, que eu tenho certeza que tem. Java AWT. AWT.fonte.bold para ficar pretinha. E o tamanho da fonte, 18. Beleza. Talvez faltando um importzinho aqui. Text title import. Fonte deve estar faltando import. Lembrando que esse aqui é do AWT, tá? Essas fontes, essas paradas do Java aqui. Bem atual. Ele tá reclamando aqui, tá faltando algum parâmetro. Deixa eu fechar aqui. A fonte. Faltando fechar o parênteses aqui do método. Ou não é isso? É isso, mas isso aqui não é isso. Agora sim. Beleza? Fica mexendo com o método grande, tá isso. Vamos fechar aqui para identar, para ficar melhor. É isso aí. A fonte está dentro do título aqui, tá? Beleza, e aqui vamos retornar o nosso gráfico configuradinho. Chart. Retomando. Tá dando um erro aqui. Que diabo é isso? Jesus Cristo. Tá, isso daqui ó, não é line chart, ok? É XY. XY line chart. Aham. Então, beleza. Retomando. O nosso método de criar o gráfico, a gente vai criar um gráfico propriamente dito do tipo XY, gráfico XY.
Aqui passamos o título, o eixo X, o eixo Y, que é o vertical, o dataset, que são os dados do nosso gráfico, pode vir do banco de dados, pode vir de arquivo texto, no nosso caso a gente digitou na mão. Orientação na vertical, se vai ter legenda, se vai ter tooltip, se vai ter URLs para acessar, não vai ter. Criamos o nosso plotador, que é o desenhador. Dentro dele a gente vai jogar o renderizador para definir alguns dados, que é a cor da linha, tamanho da linha, stroke da linha. Setamos o nosso renderizador, colocamos o fundo de branco, colocamos as linhas horizontais, aquela gradezinha lá atrás no fundo, na vertical e na horizontal. Setamos o título do gráfico para aparecer para a pessoa e retornamos este gráfico. Certo? Eu vou até minimizar isso aqui também. Criamos nosso gráfico, chamamos ali o nosso criador de gráficos. Agora a gente volta para o método main e vamos terminar a nossa janela assim, porque do jeito que está, ele vai criar o gráfico, mas não vai mostrar na tela, porque a gente não criou o restante do frame. Beleza, então. Vamos criar aqui o painel Chart Panel, que vai guardar o nosso painel, e a gente vai jogar o painel no Chart Panel, que é um painel de gráfico, e o painel de gráfico a gente vai jogar no nosso JPanel, certo? É bem verboso esse JFreeChart, mas é porque é uma biblioteca mais antiga, né? Mais top, tá? Então criamos aqui o nosso Chart Panel. A gente não vai passar esses parâmetros aqui não. Nossa senhora. Porque a gente vai setando o que a gente precisa no set, no get, como a gente já tem feito. A gente só vai passar para ele aqui o gráfico, né? Obviamente. Vamos fazer algumas configurações aqui do nosso Chart Panel. Primeiro, Set Border. Isso aqui é opcional, tá? Se quiser colocar borda, essas coisas, beleza. Vou fazer porque na imagem lá eu coloquei. Então a gente vai botar aqui também. Então ele tem um factory aqui. Border factory.create empty border. A gente vai passar aqui tudo 15 para ficar igual o que estava lá no gráfico. 15, 15, 15 e 15. Isso daqui vai ser parte de cima, parte de baixo, parte da esquerda e parte da direita, ok? As bordas. Chart panel ponto set background. Vamos colocar aqui, acho que é branco. Beleza. Vamos agora adicionar ao nosso JFrame, que é a nossa própria janela aqui, ok? Opa. Chart Panel. Adicionamos ele ao nosso JPanel. Não dá para adicionar o gráfico direto porque o método do JPanel vai aceitar só o Chart Panel, ok? Que é um componente. Próximo, vamos dar um packzinho aqui, porque você sabe como que é o Java, né? Para dar uma reorganizada na janela, antes de tudo. Vamos dar um set title na janela. Isso aqui não precisa, lembrando, é só o título da janela. Ok, vamos chamar de gráfico de linhas. Qualquer coisa, gráfico de linhas. Pronto, só vai aparecer na janelinha do JFrame. E aquele set default close operation do JFrame, que é X de John Close, que se o cara clicar no X, fecha a janela. Talvez já funcione, tá? Vamos lá no main e vamos chamar essa nossa classe aqui. Como é que a gente chama ela? Só fazer a instância. Line chart que a gente criou. Line chart recebe new line chart. E aqui line chart.setVisible. Vamos passar true. E ele já deve funcionar aí. Vamos rodar aqui. Tá aí, ó, nosso gráfico de linhas. Bonito. Ali, aquele gridzinho que eu falei, da horizontal e da vertical, o fundo, a linha em vermelho com o stroke 2, que é essa grossura de 2 aqui. A legenda que a gente botou lá no fim. Vocês fiquem brincando aí, vão alterando, principalmente dessa parte aqui final. Essa parte aqui final altera bastante lá no gráfico, ó. Esse trechinho aqui. Então, se você gostou, clica no gostei, porque dá trabalho fazer essa parada. Então,
Gostando ou não gostando, clica aí por gentileza. Se inscreve no canal. Se tiver dinheiro, pode mandar pra mim, caso queira. E o código vai estar no GitHub. Até a próxima e tchau.